pessoal, estamos aqui nessa série de podcasts tremenda que nós temos feito, Conversa com Ele. E hoje eu estou aqui com um amigo de longa data. Você, tenho certeza que em algum momento da sua vida você já foi impactado pela vida desse homem. E se não foi, hoje se prepare para ser, né? Porque é de Teresópolis para o mundo. Eu vou deixar ele se apresentar. A gente vai ter um bate-papo hoje muito legal, sem roteiro, sem nada. E como dizem, hoje é assim, a gente desnudado para bater e ver aonde Deus vai levar a gente nesse papo, tá bom? Uau! Olhando para aquela câmera ali, o povo vai te ver. A câmera de lá, legal. Gente, que bom estar aqui contigo, Gabi. Obrigado pelo convite. Meu nome é José Mário. Eu costumo dizer que eu só sou o Zé. Porque diante desse tempo que a gente tem vivido, nós somos tantos rótulos, né? Nos deram tantos rótulos e as pessoas se perderam em que são, em quem são. E aí, assim, eu só o Zé, tá o suficiente. E a gente estava até brincando isso, né? Quando a gente chegou, falou assim, nós vamos falar do Zé, o Zé pelo Zé. O Zé pelo né? Zé, acabou. Todas as outras coisas que o Zé faz são consequências de quem é o Zé. Isso aí. E é isso que a gente tem conversado muito, né? Sim. Eu quero começar até por isso, porque geralmente eu começo com o pessoal fazendo uma linha do tempo. Hoje você já puxou um gancho aqui, que eu queria que, né, a nossa conversa aqui vai ser uma coisa assim muito descontraída. A gente vai falar sobre chamada, a gente vai falar sobre nossas conexões espirituais, aquilo que a gente acredita, mas assim, você puxou um gancho muito sério. O que a gente vive hoje, porque você tem oportunidade, até pelo teu trabalho e também pelo teu ministério, de estar onde com um público diverso de pessoas. Sim. E como que você tem visto hoje, Zé, essa questão que você colocou aí, nessa necessidade das pessoas de serem alguém atrás do rótulo? A minha experiência, assim, porque eu também procurei ter um rótulo para ser alguém. Na verdade, as pessoas procuram um rótulo para ser alguém. Elas não são alguém para ter o rótulo. É o contrário, né? Eu preciso ter um rótulo para ser reconhecido como alguém. E durante muito tempo eu também tive essa busca na minha vida. Eu queria estudar para ser alguém, eu queria me formar, ter a faculdade, pós-graduação, mestrado, eu queria ter uma viagem internacional, eu queria na igreja ser obreiro, ser diácono, ser pastor. Mas tudo isso eu queria buscar reconhecimento. E aí, de repente, eu descobri que esses reconhecimentos tiraram a minha identidade. E foi quando eu descobri isso que eu falei, caramba, agora eu não sei quem eu sou, porque para uns eu sou o professor Zé, para outros eu sou o pastor José Mário, para outros eu sou o coach, para outros eu sou o mentor, e para mim, quem eu sou? E para Deus... eu sou o ministro, né? O ministro. Sim, ministro de louvor, enfim, eu comecei a pensar assim, para Deus, quem eu sou? Porque Deus só conhece a gente pelo nome, Gabi, não tem nada além do... É só o nosso nome, Ele chama a gente pelo nome, então antes do nosso nome não tem nada, então a gente quer ter tanta coisa antes do nome, né? Eu quero ser PhD, eu quero ser doutor. Cara, porque para Deus só se importa com quem a gente é de verdade. E aí eu comecei a me olhar e entender que eu queria me olhar como Deus me olhava. E nesse momento, cara, minha vida começou a mudar drasticamente. Eu tô assim vivendo um período de mudança absurdo que nem eu tô conseguindo entender o quanto isso era importante pra mim. E o quanto você ficou perdido, né? E o quanto ficou perdido. E hoje, assim, eu entendo que a primeira coisa que eu chego em qualquer lugar é falar, e eu tenho tido algumas reuniões em algumas empresas, enfim, em muitos lugares, e eu falo assim, gente, nós não somos um rótulo. Então, assim, se for só por causa do meu currículo, não faz sentido estar aqui. E o contrário, sabe? Eu tenho percebido que as pessoas têm entendido isso, que a mensagem é essa. É como se elas dissessem, caramba... Eu tava precisando disso, né? Pô, eu também só tô aqui por causa do meu currículo, já que tu não quer apresentar o teu, eu também não vou apresentar o meu e tá tudo certo. E como eu tenho vivido essas experiências nesse tempo por conta disso, por entender que eu sou apenas o Zé. E isso tem me feito tão bem. E isso é uma desconstrução, né, Zé? É uma grande desconstrução. Eu acho que é um grande resgate da nossa essência. E talvez agora é uma desconstrução do que quiseram fazer de mim para eu me achar. É aquele porque todo mundo quer, eu costumo dizer que todo mundo quer o diamante da Gaster, que tá lá na vitrine, lindo pronto, e caríssimo, pronto, com valor absurdo, com preço absurdo. Mas ninguém quer cavar
para achar o verdadeiro diamante que está dentro de uma caverna, tá dentro de algum lugar muito difícil de ser achado. E é isso que eu me sinto hoje. Eu me sinto como o cara que cavou uma terra e achou o diamante que era eu mesmo. E aí eu falei, caramba, eu me achei. E eu tô dando valor a esse cara que eu achei. Tô super feliz, sabe? E de boa. Eu tô assim, muito gostando do que eu achei. Isso não tem preço, né, Zé? Porque quando eu acho que sempre a maior busca do homem é saber quem ele é, né? Sim. E quando a gente sabe quem ele é, eu acho que a gente também pode voltar para nossa essência da nossa identidade, como a gente foi criado. Sim. Eu só sei quem eu sou quando eu só sei quem eu sou em Deus. Sim. Qual o propósito dele para mim? Por que ele me criou? Isso qual o meu aí. objetivo aqui na Terra? Será que eu sou mais um no meio dessa multidão? Todo mundo pergunta isso. Todo mundo tem essa dificuldade. As pessoas me perguntam muito isso. Mas, Mário, como é que eu sei o que eu tenho que fazer, cara? Sente. Porque só tem uma forma de eu me conectar com Deus, é eu sentir ele em mim, fluir ele em mim. Quando ele começa a fluir em mim, essa conexão direta, o acesso direto ao Pai, eu falo, caramba, eu faço coisas inacreditáveis e digo assim, como é que eu fiz isso? É porque eu me conectei com quem me criou. É a conexão com a pessoa certa. Agora eu quero me conectar com todo mundo para aprender a me conectar com Deus. É uma loucura, né? É loucura isso. Eu quero estudar para aprender a me conectar com meu pai. É isso que as pessoas estão buscando. Como se aí o pai fica assim, pô, então. E eu tô aqui, cara, é só falar comigo. E assim, tem sido uma loucura. E quando você demora tanto tempo e você chega a. Eu falo por mim, né? Tanto tempo para descobrir que, na verdade, para Deus importa só quem eu sou. Vai falar, Deus, isso é demais, isso é bom demais, ser só o que eu sou, e descobrir também que para algumas pessoas, o que interessa para as pessoas é quem você é. E aí eu demorei muito também, porque eu queria ser alguém para agradar alguém. E aí você começa a botar várias máscaras. Eu vou usar essa máscara porque essa máscara agrada a Gabi. Aí eu vou usar essa máscara porque essa máscara agrada a fulano. E daqui a pouco você não sabe mais quem é você, porque você não conhece mais o teu rosto no espelho. Aí de repente você tira as máscaras e fala assim, bem, se a Gabi gostar de mim do jeito que eu sou, ok. Aí você primeiro vai ter um choque. Sim. Vai descobrir que um montão de gente gosta das suas máscaras. Você tem que estar pronto para esse choque. Sim. Vai doer. Porque você vai descobrir que de repente vai esvaziar aquela galera que você achava que era teu amigo, aquela galera que dizia que estava contigo para tudo, porque eles estavam eles estavam firmados naquela. Sim. Naquela pessoa. Na posição, no super-herói. Por isso que eu gosto muito de falar do super-homem. Porque a história do super-homem ela é legal, eu gosto, porque a Lois Lane ela é apaixonada pelo super-homem. Mas o Clark Kent, que é o que trabalha com ela ignora. Mas ela não sabe que o super-homem e o Clark Kent são a mesma pessoa. E é isso que a gente vive, eu acho que todo dia, cara. O mundo da fantasia, né? Porque ela projeta uma pessoa. E o pior disso é que as pessoas querem, vamos falar, nós somos líderes, pastores, Sim. enfim, empresários, eles projetam aquela pessoa. Aí quando você diz assim, olha, eu não quero ser mais empresário porque eu quero servir o reino. Aí de repente tua família fala assim, então você não me interessa mais. Aí o teu cônjuge fala, você não me interessa mais. Sua namorada, amigos, então eu nunca te interessei. E na verdade nem eles sabiam que o que interessava para eles era o que você apresentava ser e não o que você era na essência. E talvez porque você também nunca apresentou a tua essência. Agora, quando você apresenta a tua essência, gostou. Não gostou, que bom, pelo menos. Porque aí é onde a gente começa a se conectar com as mesas certas, né? Olha, falou tudo. Começa a sentar nas mesas e fala assim, essa mesa tem dois, mas tem dois que estão comigo de verdade. E acertar a mesa, é a coisa mais difícil, né? A gente fica se preparando para sentar na mesa e sentar na mesa, e você tem aquele louvor que diz, mas tem lugar na mesa. Isso aí. E essa mesa que tem lugar é a mesa que te pertence. Isso aí. Eu costumo dizer assim, se você não cabe nesse lugar, saia dele. Porque ele não foi feito pra você. Isso aí. Não fica num lugar que te incomode. Porque eu lembro quando eu tava muito acima do peso, que eu pegava o avião, que eles viam aquela conexão, o extensor de cinto. Nossa, gente, não tem coisa pior do que extensor de cinto de avião. Porque a cadeira já é apertada. Aí o cinto não fecha. Aí eles vão com o extensor de cinto para adaptar. E te mostra aquilo. Mas te mostra, tu encaixa. Aí a pessoa do teu lado, você fala assim, cara, esse lugar não foi feito pra mim, porque eu sento aqui, não tô dentro desse lugar, não tô confortável. O cinto não cabe em mim, é uma extensão, eles me dão um extensor, é a coisa mais humilhante da vida, né? Você fala assim, o que eu tô fazendo aqui dentro? A pessoa do teu lado fica assim, tipo assim, pô, cara,
eu tô me apertando porque você tá aqui, aí você começa a descobrir um montão de coisa assim, caramba, realmente eu tenho que usar esse meio aqui, mas eu tenho que me adaptar ou se tornar alguém para realmente sentar nessa cadeira e se sentir confortável nela. E aí é o grande desafio. Eu vou continuar usando os tensores de cinto ou eu vou ter um corpo legal para sentar nessa cadeira e me sentir confortável? Tá doido? Isso é o que eu tenho vivido, né? Eu parei de usar muitos tensores de cinto. Falei, não, agora eu vou me adaptar e sentar nas cadeiras agora que realmente... Agora eu vou sentar onde me cabe, né? Onde arruma um espaço para mim. Onde o espaço é meu, onde realmente é confortável. Onde eu sei que eu posso ficar, né? E é doloroso, porque o espaço que é para você, às vezes, não é o espaço de destaque, mas é o espaço de conforto e de bem-estar. E aí você quer o destaque ou você quer o conforto e o bem-estar? Ou você quer essa felicidade, essa felicidade que realmente te faz feliz? Sim. Ou você é um fake, ou o que é isso, né? Aí quando você descobre, fala assim, não, eu quero ser feliz. E aí você descobre que você é capaz de cumprir o propósito somente quando você encontra o seu propósito. É verdade. Ou quando o teu propósito te encontra, né? Porque às vezes o propósito tá correndo atrás da gente e a gente tá correndo dele. Porque exatamente por essas coisas que começam eu acho que a travar a nossa mente, né? E a mudar os nossos valores. Sim. Porque nesse caminho que a gente traça, às vezes a gente não percebe. Mas para satisfazer, né, às vezes até vaidades nossas, egos que são alimentados, sim, a gente cria essas pessoas para agradar e a gente começa a trocar os nossos valores. E por isso gera infelicidade. Porque quando eu estou fora de um valor que foi imputado em mim como essência por Deus, sim, eu não vou ser feliz. Não é. E nem consegue fazer ninguém feliz. Não. Você se torna um desastre na vida de todo mundo. De todo mundo. E aí você fica assim, por que eu me tornei um desastre? Cara, você se tornou um desastre porque você não é mais você. Isso aí. Porque quando você se encontrar de novo, você torna a ser a bênção, você torna a ser a peça que se encaixa. Então a peça é daquele lugar, mas se ela perde o formato, mesmo ela estando no lugar dela, ela não vai funcionar, porque foi ela que perdeu o formato. Então aí você tem que ir lá e fazer o formato, é o olheiro que quebra a gente, que faz de novo, e fala, eu sei como eu te criei, eu sei como eu vou fazer de novo você. O problema é quando ele quebra, né? A dor é ser quebrada, você fala, caramba, é muita dor, mas vambora e vamos viver. E ele vai refazendo, né? E tem que se permitir, né? Porque você tem um tamanho, mas está cheio de remendo. Aí você pode usar a teoria chinesa, que eles não quebram e refazem vasos, eles colam os vasos para que as marcas fiquem, e que é uma teoria chinesa é essa, né? Que os vasos rachados eles não quebram e fazem outros, eles colam os vasos e para que as marcas sejam vistas. Você pode usar essa teoria, porque você não quer mudar, e cabe ela em qualquer lugar, mas você pode usar a teoria do olheiro, que vai te quebrar, vai te amassar e vai te fazer de novo. Só que não vai te fazer com brechas, com rachadura, vai te fazer de novo, uma pessoa nova. Não vai te fazer com sequela, né? Isso, não vai te fazer com sequela, não vai te fazer com marca, e só que vai te quebrar. Só que ele vai fazer você ser poeira de novo. Então o teu status vai embora, tudo teu vai desaparecer. E aí você pode descobrir qual a teoria. Não, eu quero continuar sendo vaso bonito, com rachadura, e usar a teoria bonita chinesa, que as rachaduras existem porque são as marcas da minha vida, ou eu posso aceitar o olheiro, me quebrar e me fazer de novo. É uma opção, né? Atualmente eu não sei nem se eu tenho opção, só sei que eu tô sendo quebrado. Deixa eu falar, você não. Tipo assim, tu tem opção de nada, não tem teoria pra tu não. Tua opção é essa. Tua opção é, vou te arrebentar, acabou, então quebra. E eu acho que hoje é o grande X da questão da humanidade, né? Você que lida com tanta gente, né? Toda a tua vida, todo o teu trajetório tá sempre atrelado com gente. O tempo todo. Você é uma pessoa que lida com gente pra tudo que você faz, né? E isso a gente vê que é o quê? A essência que Deus derramou em você, para que também o teu propósito com vidas, teu propósito em tocar pessoas, porque não tem como a gente lidar com gente se a gente não gostar, Zé. Não dá pra fazer nada que não ama, né? Porque a essência é o amor, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de empatia porque não ama a gente. Não ama. Tá certo que tem momentos onde a gente fala assim, meu Deus, eu não tô amando muito não, porque... Não é? Porque a gente também... Tô amando odiando. Né? Mas assim, eu tô falando que o propósito de você ser conectado com pessoas é quando a gente olha pro nosso modelo, que é Jesus.
né? Jesus passou 30 anos no anonimato. Nossa, e vem 3 anos, muda a terra. 30 anos que ele estava lá no processo, trabalhando, né? Sim. Em 3 anos não teve ninguém até hoje que mudou a terra como ele. Pois é. Aí se você for pensar bem, pô, eu preciso de 30 anos no anonimato para em 3 anos fazer o que eu não fiz em 30. E a nossa vida é assim, né? Às vezes a gente vive o tempo todo, eu vou falar ministerialmente e profissionalmente, principalmente profissionalmente, no meu caso, né? Uhum. Eu fico vendo que profissionalmente o que eu faço hoje, eu falei, caramba, eu estudei muito, eu batalhei muito para chegar onde eu cheguei hoje, mas eu fico vendo assim, caramba, esse tempo de anonimato foi justamente um tempo de preparo. E se a gente for olhar lá a história, por exemplo, de Davi. Isso. Pô, Davi vai lá, ele só é conhecido quando ele mata o gigante. Sim. Mas ninguém sabe que ele matou um leão e matou um urso. E quem sabe dessa história é ele que conta. Isso aí. A gente só sabe pela boca dele. Então, assim, ninguém tá me vendo. Você cresce num lugar tão escondido e o lugar do crescimento é o lugar da solidão. A solidão é o lugar que você mais cresce. Então quando você tá sorrindo, o pessoal, caramba, que legal, olha onde ela chegou, olha onde ele chegou. Fala, pô, meu amigo, tu não sabe o que eu passei, foi na minha solidão. Esse gigante que eu enfrento em público, ele não é comparado ao leão que eu matei na minha solidão. Porque hoje eu tenho um público aqui que se talvez, vamos trazer pra hoje, se ele começar a me bater muito, alguém pode até intervir por mim. Uhum. Mas quando eu encontrei aquele leão lá, era só eu. E eu tive que tirar uma força que eu não sabia que eu tinha. E se eu morresse também, ninguém ia me achar. Essa é aquela solidão que você passa, que você fala, caramba, sou eu. E aí você fala assim, sou eu e Deus. Às vezes você não sabe se é só você ou se é só Deus. Eu prefiro dizer que é só Deus, porque a gente não tem força pra nada. A gente quer chorar, a gente quer desistir, a gente quer fazer um montão de coisa e você fala, eu sumi de cena. Eu acho que só tem Deus nessa cena, porque por mim eu não faria mais nada. É nessa hora que você enfrenta o teu gigante, nessa hora, aliás, o teu leão, o teu urso, e mata. Aí você se levanta. Levanta essa mulher incrível, levanta essa pessoa incrível. O pessoal, caramba, a Gabi tá aí, a pastora Gabi tá aí, olha como é que a igreja tá crescendo, olha como é que a vida dela tá. Mas, pô, esse momento é só o gigante. Mas, ó, o leão e o urso foi sozinho. E um leão é muito maior do que um gigante. E mais uns bichinhos. Tem mais outros bichinhos que a gente... A jararaca, tem um montão de outra coisa que tá lá também, mas... serpente no meio do caminho. Nossa, pelo amor de Deus, é muito bicho, né? Mas, pra todo mundo que vê você hoje, que nos vê hoje, acha que foi fácil, né? Eu falo pra muita gente que fala assim, Mário, eu queria fazer o que você faz. Eu falo assim, cara, se você puder fazer o que eu faço, sem passar o que eu passei, eu acho melhor. Porque eu não sei se você vai suportar o que eu passei para chegar onde eu estou. Mas, se você acha que é válido, espero que Deus tenha esse plano na tua vida. Porque se eu tivesse que escolher, se eu soubesse que eu ia passar tudo que eu passei para chegar onde eu estou, eu falaria, não quero chegar onde eu estou. Eu não gostaria de estar onde eu estou. Se eu soubesse que eu ia passar tudo que eu passei e passo. Pô, tão bom quando não tinha nada disso, né? Mas a gente... não sabe, né? Eu digo até a bola de cristal vai assim, ó, teu futuro é esse, mas tu vai passar por isso. Aí tudo que não, deixa aqui mesmo, né? Eu vejo a realidade dessa forma, assim. A vida que eu vejo hoje, esse lado legal da vida é muito bacana, mas aquele lado da nossa dor, da nossa escuridão, da nossa solidão, que ninguém gosta de mostrar, porque não tem Instagram de ninguém descabelado, não tem Instagram de ninguém chateado. Isso não vai pro stories, isso não vai pra lugar nenhum, isso não vai pro feed, isso não é postado. Isso é postado do lado bom da vida. Por isso que tem pouca postagem. Não, por isso que tem pouca postagem, porque é tanto pouco sucesso que a pessoa tem, que você fala, caramba, o pessoal tá vivendo de TBT. Porque nunca mais fez nada de incrível. Porque, caramba, de novo esse TBT, pois é, porque fez uma ou duas coisas incríveis. E eu falei, Deus, eu não quero fazer uma ou duas coisas incríveis, eu quero viver uma vida incrível. E todo dia eu quero postar, mas porque é real, a minha vida tem que ser incrível. É isso que tá acontecendo aqui agora. Agora. E vou te falar, quando eu orei assim, ele falou, então segura a onda. Porque eu vou te rebentar pra tu ver o incrível. Eu vou te falar, agora primeiro tu vai ver a pata em pé no ninho. E hoje assim eu fico assim, caramba, hoje eu tenho postagem todo dia, mas são postagens reais. Porque eu tô vivendo uma vida real. E eu tenho tido tanto feedback de amigos, de tanta gente, sabe? Hoje eu tive feedback de uma amiga de muitos anos, de uma mega profissional do Sul. E ela falou assim, Mário, eu tô tão feliz com as tuas postagens. Eu falei, por quê? Porque elas são suas. Eu falei, eu não entendi. Ela falou, não,
Quem tá postando é o Mário. É o Mário vivendo a vida do Mário. É o Mário sendo o Mário. É o Zé sendo o Zé. Não tem ninguém nesse cenário, só tem você. É você em destaque, ou seja, você decidiu cuidar do que você tinha que cuidar, sem depender de muletas. E você tá vivendo a tua verdade. Aí, de repente, você começa a entender por que o meu número de seguidores aumentou, por que o meu número de amigos aumentou, por que a minha agenda aumentou, porque eu só descobri quem eu era. Simples, né? Qual o segredo? Dá 10 passos. 10 passos pro sucesso. É só parar e descobrir quem você é. Aí como é que eu descubro quem você é? É só ser quem você é, cara. Se eu tenho vontade de fazer cara feia, faça. Porque esse é você. Você tá me entendendo? Eu descobri esse tempo quem eu era, e essa descoberta foi muito interessante. Foi num dia que eu explodi. Eu passei uma situação esses tempos atrás, alguns meses, e eu explodi como eu nunca tinha explodido na vida. E eu falei, cara, eu nunca soube que esse cara existia. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. E eu falei assim, o que eu devo fazer com essa pessoa? Aceitá-la, cuidar dessa pessoa para que ela não se manifeste toda hora. Mas ela existe. Sim. E eu não sabia que essa pessoa existia. E essa explosão foi tão ruim porque eu feri pessoas, eu magoei pessoas, mas eu também descobri que existia alguém dentro de mim que precisava ser revelado. Então, que não era aquele cara que todo mundo gosta, que não é o cara que todo mundo... Tá tudo bem. Não era. Né? E aí eu descobri que esse cara também estava dentro de mim. E aí eu acordei pensando assim, existe alguém dentro de mim que eu não gosto. E é por isso que eu preciso do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai me ajudar a controlar esse cara que eu não gosto. Mas ele está dentro de mim. E eu aceito ele dentro de mim. Eu perdoo ele por existir. Eu amo também porque ele existe. Mas eu não posso deixar ele toda hora se manifestar porque ele é um destruidor dentro de mim. Mas eu não conheci esse cara. E a partir do momento que eu conheci esse cara, eu comecei a valorizar o cara que sorri. Porque eu só comecei a valorizar o cara que sorri quando eu descobri o cara que explode. Gente, é incrível isso. Eu só consigo valorizar a água quando ela falta. E parece que é chavão, a né? luz quando não tem. Pô, não é? A gente fica assim, não, quando faltar você vai dar valor. Aí parece que é um chavão. Mas quando falta você fala, cara, eu só queria aquilo. E pior, ou melhor, você descobre que você só queria aquilo. Sabe aquela parte que você fala, pô, a mesa tava linda. E você fala, cara... Na verdade, eu só queria aquele cafezinho da mesa. Porque aí pode quebrar a mesa toda. Porque a única coisa que te faz falta é o café. E aí você volta pra mesa e tá tudo lá, mas você quebrou a xícara. E você jogou o café fora da mesa. Mas o restante tá lá. E aí você volta e descobre que nada daquilo faz sentido se o café. E aí vem aquela grande... Nossa, esse autoconhecimento, isso é revelação, sei lá o que é isso. Eu sei que isso é uma loucura que eu tô vivendo, que eu acordo e falo assim, caraca, sou eu que acordei de novo. Não é o fake, sou eu. E é aquela coisa, né? Todas as ferramentas que você usa com as pessoas são ferramentas pra, né, do teu cunho profissional para mostrar para as pessoas que elas são, para extrair o potencial, todas as ferramentas de temperamento. De repente, isso tudo para você... Você olha e fala assim, como é que eu ensinei e nunca usei? E aí começa... Tava ali pra mim. Primeiro pra mim. Pois é. E aí a gente entra no papo da hipocrisia geral, né? Que eu sou o que as pessoas querem que eu seja, mas eu não sou quem eu sou. Aí vai aquela parada de que quem é você quando ninguém vê? Quem é você na tua solidão? Quem é você quando tá sozinho? Quem é você quando você tá num lugar onde ninguém te conhece? E aí, nossa, é loucura, porque... Só que quando você carrega a tua identidade, ela é mais forte do que você. Exatamente. A nossa essência, ela é maior do que nós. É e não tem jeito. A tua essência, ela é maior que você. Não dá pra esconder. Você pode tentar, mas não dá. Eu passo isso... O tempo todo eu passo isso. Eu passo isso o tempo todo. Eu viajo o tempo todo. Eu tô em vários lugares o tempo todo. Eu fico assim, cara... Daqui a pouco vem alguém e fala assim, você é pastor? Eu falo assim, cara, mas de onde você tirou? Não sei, tem um negócio tem um negócio, pô, que negócio? Eu falei, pô, para de falar fofoqueira. Uma vez falando assim pra mim, eu vi uma aura aí. Não eu vi um negócio. Tem uma aura aí, você que eu não sei. Tem uma aura, mas pô, então, podia ser outra coisa. Não, tem alguma coisa diferente em você. Gente, eu já passei por uma situação na minha vida que são assim, extremamente engraçadas. Eu lembro quando eu queria arrumar uma namorada na minha juventude, uma vez no meu 2º grau, eu lembro que eu falei assim, bem, já que eu não consigo namorar ninguém, eu vou escolher uma menina assim, bem daquelas que, tipo assim, tanto vai como tanto fez, né? A menina saía com todo mundo, eu falei, ela não vai se importar em sair comigo.
Aí não vou falar porque é da cidade, o pessoal Sim. conhece o nome. Sei, Fala o nome, aí a menina assiste o podcast, sou eu. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu a chamei pra sair. Falei assim, fulana, vamos sair hoje. E eu tava no segundo grau. Aí ela, vamos, Mário. Falei, opa! Mas na minha cabeça, falei assim, sai com todo mundo, e pra mim. Tá no papo. Fui lá na Santa Teresa, na Praça Santa Teresa, acho que foi a Santa Teresa que acabou comigo, acho que ela não tava muito feliz comigo aquele dia, não. E aí eu tô lá conversando com a menina e eu falei assim, fulana, eu te trouxe aqui porque na verdade eu queria trocar uns beijos com você. Aí ela me olhou e falou assim, pô Mário, eu posso ser franca com você? Eu já pensei assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí ela falou assim, cara, eu vou te falar uma parada, mas assim, não leva a mal, não. Eu falei assim, não, eu não acredito que eu perdi a... Eu já tava na minha cabeça assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí ela falou assim, Mário, eu consigo ficar com qualquer um da escola, menos com você. Cara, eu falei assim, não é possível. Não é possível. Essa menina tá brincando. Porque naquela hora veio aquele cara assim, que eu ia falar assim, menina, tu já se viu no espelho? Tu já viu que tu é uma baranga? Menina, tu fica com todo mundo? Tu fica com cada cara, tu fica até com os desdentados da escola, tu fica. Pelo menos dente eu tenho, menina. Eu sou um aluno aplicado, eu tenho uma profissão, sabe? Aquela parada. Eu falei assim, cara. Essa menina me trocou por todo mundo da escola. Eu falei, e naquele momento foi muito pesado ouvir aquilo. Sim. Mas de repente eu fiquei quieto assim, sem saber respondê-la. E aí chegou um momento que ela segurou na minha mão e falou assim, Mário, mas deixa eu completar a frase. Quase que eu falei, cala a boca, menina. Tu tem mais alguma coisa pra falar pra mim? Mais do que eu já tô destruído, só volta a dizer que eu sou preto, pobre, moro no salaco, né? E aí ela falou assim, Mário, porque você, quando me olha, não me olha como eles me olham. Eu falei, como assim? Ela falou, quando você me olha, eu me sinto bem. O teu olhar me faz me sentir gente. O teu olhar é um olhar de carinho. O teu olhar me traz confiança. Então você não tem nada a ver com eles. É por isso que eu não posso te comparar a eles. Eu, na minha cabeça, falei assim, ou eu achei a maior 71 do mundo, ou realmente esse negócio de Espírito Santo é verdade, ou eu carrego de verdade o brilho de Deus. E eu comecei a viver isso repetidamente, várias fases da minha vida. Eu comecei a entender em empresas, em tudo que eu faço, eu comecei a entender que é aquela história que a mãe fala com a gente, né? Ah, mas qualquer um, você não é qualquer um. Isso aí. Não sou todo mundo, né? Não sou todo mundo. Só que às vezes Deus fala isso pra você. É verdade. Você não é todo mundo. Você fala, todo mundo fica rico, Deus. Isso Outro dia eu vou dar uma palestra que ela falou assim, tá o coach mais pobre que eu conheço. Eu falei, pois é, cara, mas eu não sou todo mundo, cara. Eu falei, ou eu sou mais pobre, ou eu sou o cara que fala a verdade. Eu não sei qual é, mas assim, mas por que a agenda tá cheia? Mas por que as pessoas continuam me procurando, cara? Porque você carrega algo que os outros não carregam. Isso não faz de você ser melhor ou pior. Isso faz de você ser você. Só que eu ainda não tinha olhado pra mim por esse lado. E quando eu comecei a olhar, eu comecei a entender, Deus, eu sou eu. E se eu sou eu, é o que basta. Basta ser o que eu fui criado para ser. E aí as coisas começaram a mudar, né? Nossa, e assim, tem sido cada coisa que eu tenho vivido, eu saio de cada dia, porque eu fico assim, cara, que loucura. Hoje eu fui fazer um atendimento de manhã, fui fazer uma mentoria, e eu atendendo um empresário, e ele todo muito magoado, porque ele mudou assim, de repente, drasticamente, e ele falou, Mário, eu mudei com todo mundo. Eu ia na minha empresa, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Agora eu vou a hora que eu quero, tá todo mundo revoltado comigo. E eu falei assim, e aí, qual o grande aprendizado disso? Ele falou, não, tá todo mundo com raiva de mim, inclusive meus filhos. Pô, pai, e aí, tu tá deixando a empresa pra lá, essa empresa faliu, blá, blá, blá. Eu falei, e você? Olha pra mim e fala, o que você tá sentindo desse cara aí? Fala, joga limpo comigo. Mas eu tô sentindo o maior orgulho. Eu falei, aperta minha mão, cara. Você se achou. Agora deixa essas pessoas te aceitarem. Agora você vai descobrir quem gosta de você ou não. Porque agora você não é mais aquele... Você continua sendo empresário, mas você agora descobriu que você tem uma vida, que tem o que você vai na empresa a hora que você quer, por isso que você é dono dela, você não é escravo dela. Você é apenas o proprietário. E a gente começou, ele falou, caramba, Mário, meu psicólogo falou o contrário, fulano falou o contrário, minha família falou o contrário. Pô, cara, só tu que tá falando isso pra mim. Eu falei, cara,
Eu sou eu. Eu falei assim, sabe por que eu tô falando isso pra você? Porque eu tava igual você, cara. Eu tava vivendo de forma diferente, eu tava sendo o que todo mundo queria que eu fosse, menos o que eu gosto de ser e menos o que eu era. Por isso que eu tô falando isso pra você. Ele falou, graças a Deus, eu liguei pra você e consegui marcar um horário com você. E eu falei assim, cara, e como você tá sentindo? Ele falou, cara, eu tô sentindo que eu tô no caminho certo. Eu tava achando que... Você tava maluco? Não, de verdade, ele... Tá no psiquiatra, tá tomando remédio psiquiátrico, tá na terapia, tá no psicólogo fazendo terapia, enfim, tá se cuidando com todo mundo que pode. Cada padrão de cobrança. E aí, porque e a família acusando os filhos, e o cara uma depressão assim, uma depressão assim profunda, né? Aí quando ele veio pra mim, eu falei, que cara esquisita essa tua. Pô, Mário, eu tô em depressão. Para de palhaçada. Por que você tá... Ele falou, cara, só você que não tá vendo a minha depressão. Eu falei, não, cara, eu tô vendo alguém que se achou, porque todo mundo tá olhando pra mim e tá dizendo coisas que pra mim agora não faz mais sentido. Porque faz sentido, porque quando eu lia na Bíblia assim, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, isso não fazia sentido pra mim, porque eu achava que era assim... isso não faz sentido pra mim. Isso não foi escrito pra mim. Isso é Velho Testamento. Então eu ficava pensando assim... Quem sabe quem eu sou é o meu cônjuge, quem sabe quem eu sou é a minha liderança, quem sabe quem eu sou são meus clientes, quem sabe quem eu sou é a sociedade. E eu nunca me importei de saber o quanto Deus pensava, ou o quanto Deus me aprovava, ou me reprovava. Ou te reprovava. E de repente eu descobri que eu falei assim, cara... Eu é que sei que penso sobre vós. Então eu falei, cara, Deus é que sabe que pensa sobre mim. Então o que os outros pensam, me perdoe. Com todo perdão, Gabi. Te amo demais, nós somos amigos. Mas o que você pensa é um direito seu. Isso aí. Porque quando isso não pode te atingir. Porque quando surgiu meu leão e meu urso, eu só tinha um que pensava sobre mim. E naquele dia eu entendi que era sobre ele que eu precisava me preocupar. Porque se eu conseguir matar esse leão e esse urso... É por isso que eu tenho força hoje de enfrentar o gigante. Mas o leão e o urso só tinham opinião dele, eu e ele. O gigante está todo mundo aqui aplaudindo, mas lá sozinho. E essa construção, assim, se hoje eu posso dizer alguma coisa, e essa experiência que eu tive hoje, que eu falei isso pro cara, ele falou, cara, eu tô louco te ouvindo. Eu falei, por quê? Porque, cara, todo mundo falou o contrário. Falou, cara, e o que você vai pensar sobre mim também? Foi problema teu também. O que você vai pensar... Ele falou assim, cara, eu nem sabia que você era esse cara. Eu pensei que você era igual a todo mundo. Eu pensei que eu ia ouvir mais olha só o cara me falando. Eu pensei, porque me indicaram você, tipo assim, já que tu tá no terapeuta, já que você tá tomando remédio, já que você tá fazendo gabinete pastoral, já que você tá em tudo, procura esse cara também, que eu acho que esse cara vai te ajudar. Então ele já chegou, tipo assim, chorando, sentado chorando. Eu falei, bicho, eu não sou esse cara não, maluco. Tu tá no cara, Aí ele parou de chorar, tipo assim, ele já tinha criado uma atmosfera. Ele já ali, veio assim, eu falei assim, ele toma um remédio, ele já chegou, não, porque eu tô tomando remédio, o psiquiatra passou, e começou a chorar, é porque é minha terapeuta, porque minha família, porque meus filhos. E eu assim, caramba, eu não acredito que esse cara tá falando isso tudo pra mim. Eu falei, cara, e você? Mas eu tô gostando. Eu tô gostando, pô. Eu falei, cara, se você tá gostando, é isso que importa. É louco, talvez as pessoas vão ouvir e falar assim, caraca, como é que o Mário, sendo um pastor, vai falar isso? Não, cara, eu tô falando pro pessoal que tem que ouvir, porque pelo menos eu cansei de ser o hipócrita. Sim. Sabe? Eu cansei E eu falo por mim, não falo por ninguém. Eu cansei. Mário, cansei de ser hipócrita. De pregar uma coisa e depois sair da igreja e ir pra casa chorar. E pegar e viajar. E nas minhas viagens pensar assim, caramba, eu falo isso tudo, mas eu não penso nada disso. E de repente eu descobri, cara, eu sou o que Deus quer que eu seja. E o que Deus quer que eu seja é isso. Autenticidade, né? Nossa. Louca, nossa. Cada parada que eu passo que eu faço assim, o pessoal fala, Mário, só com você. Eu falei, pois é. Porque tem coisa que Deus escolheu e só você vai fazer. Então, essa mentira, né? Que, ninguém é insubstituível. Isso é mentira. Uhum. Ninguém é substituível. São jargões, né, errados que implantam na nossa vida. Repete. Você não tá mais em tal lugar, agora você tá em outro. Beleza, mas aquele lugar fez parte da minha história e vai sempre fazer. Não tô com tal pessoa, agora eu tô com outra, beleza. Esqueceu, não esqueceu, porque ela faz parte da tua história. Marca a história. A gente tem que entender o seguinte, que nós só estamos aqui por causa da nossa história.
E a coisa mais linda que eu gosto de fazer todo dia é honrar a minha história. Eu gosto de falar que eu não falei, né? Eu tenho 42 sobrinhos atualmente. E mais sobrinho do que gente que tem lá em casa, sabe? O grupo da família é muito sobrinho. Somos 8 irmãos. 42 sobrinhos. E deve estar nascendo mais alguém, porque, gente, outro dia, Gabi, foi muito engraçado, que eu viajo muito. Aí eu tava na padaria tomando um café aqui em Teresópolis, lá no bairro de Fátima. Aí atravessa um menininho, pega na minha mão, dá beijo na minha mão, pede bênção. E eu pensei assim, se pediu bênção, se atravessou, é meu sobrinho. Agora, que sobrinho é? E aí dentro de mim eu pensei assim, cara, e ele ficou me olhando. E eu fiquei pensando assim, o meu sobrinho, ele quer saber se eu reconheço ele como sobrinho. Eu fiz essa leitura na hora, eu falei, cara, eu cuido de gente o tempo todo. E naquela hora veio dentro de mim assim, Deus, olha só, eu não quero revelação, eu nunca te pedi revelação pra nada. Mas se eu pelo menos lembrar o nome do meu sobrinho, pra eu não causar uma ferida na alma dele de rejeição. E aí veio na hora, pá, o nome dele era o Thiago. Ele tá lindo, hoje ele é músico, e ele era novinho. E aí ele olhou e tipo assim, tio, que bom que você lembrou de mim. Ou seja, que bom que você sabe que eu sou seu sobrinho. E aí quando ele saiu, assim, aí ele deu benção. Eu falei, quer tomar um café com o titio? Ele, não, titio, só atravessei pra te dar benção. E aí ele saiu. E aí eu parei, sentei e falei assim, que cara sou eu que rodo o Brasil, que atendo gente e que não sei o nome dos meus sobrinhos. Cara, isso foi muito forte, sabe? Imagino. E eu fiquei pensando assim, cara, tem tanta coisa que tem valor. E hoje eu tô vivendo isso, sabe? Coisas que tem valor. E é esse cara que tem valor dos amigos. E eu falei, pra que esses títulos, tanta viagem, se eu não sei o nome do meu sobrinho? E isso tá fazendo todo sentido pra mim hoje. Às vezes amigos me ligam, outro dia uns amigos me ligaram, mas você pode estar... Hoje uma amiga me ligou, vai dar uma palestra no Rio, e ela falou assim, Mário, eu queria muito que você fosse na minha palestra, mas se você não puder... E eu respondi assim, cara, se eu não puder, eu não sou teu amigo, pô. Ela falou, não é isso. Eu falei, não, é isso pra mim. Porque eu acho que amigo é isso. O amigo é aquele cara que abre a agenda pra estar com você. E eu falei, cara, se eu não puder, não tem sentido. Aí ela mandou a resposta, pô, Mário, agora você me emocionou. Eu falei, não é te emocionar. Eu tô buscando... Eu tô me resgatando. Né? Porque ontem foi o nome do meu sobrinho que eu não sabia. Hoje é um amigo que eu não quero ver mais. Amanhã é quem vai ser esse cara amanhã? Então, assim, se eu não me resgatar agora, quem vai ser o Mário amanhã, sabe? E o que eu penso hoje... Obrigado, querido. O que eu penso hoje é justamente isso. Quem eu vou me tornar se eu não me resgatar agora? E eu descobri que tudo que Deus queria que eu fizesse era que eu me resgatasse. Tipo assim, me resgatasse não. Ou talvez se Deus me resgata, porque eu tô me afogando, achando que eu tô bem, e já tô lá no meio do mar, porque tem gente que sabe nadar, mas ele tá lá no meio do mar, cara. Daí pra cá você não volta. Porque aí só se alguém te resgatar, porque você não tem força física, emocional, você não tem como voltar. Mas o cara tá lá, eu tô vivo. Não, você só tá vivo. Mas onde você tá, você não tem. É a hora que você pede socorro. E eu falei, Deus me socorre, porque onde eu tô, eu não consigo voltar. E aí Deus começou a me socorrer e eu tô vivendo os dias mais loucos e mais maravilhosos da minha vida. Isso é muito bom, né? E a gente começa a ver assim que todos os grandes homens da Bíblia, e a Bíblia pra gente tá repleta de homens que não são super-heróis, são comuns, são gente igual a gente. Sim. Mas todos eles muitos deles passaram essa linha tênue como a gente. Sim. De ir pra esse caminho, com propósito, com algo lindo, mas de, em algum momento da vida... trocar essas, né? Trocar esses valores, esses princípios. Alguns conseguiram resgate. Outros não. Mas tá ali pra gente saber. Você escolhe quem você vai... Quem você vai se inspirar. Vai se inspirar nos que não se resgataram, morreram com títulos, mas só tinham os títulos. Ou vai ser como Naamã, eu gosto da história de Naamã, né? Pô, cara... Você pode ser o leproso famoso, que ninguém sabe a lepra. Com a capa por cima. Ou você pode ser o curado, que talvez perca todos os seus títulos, mas ganha a cura. E que ele não perdeu nada. Mas às vezes Deus não vai te tirar nada, mas Deus vai querer que você decida o que você está disposto a perder. Ele não vai te tirar. Mas eu acho que seria melhor se ele te tirasse, do que quando ele diz assim, escolhe aí.
Porque a escolha, você fala assim, mas por Deus, eu gosto tanto. Ele fala, escolhe aí. E aí você escolhe, ele fala assim, era isso. E aí, de repente, ele fala assim, eu vou te devolver. Mas eu queria saber até que ponto você era capaz de abrir mão disso. E é isso, sabe? É essa parada de viver, de abrir mão, de curtir. E eu tô assim, cada dia curtindo. Meu papo é um dia de cada vez. E Não amanhã... é? Amanhã, eu quero viver hoje da melhor Quero forma. que Deus tem pra mim hoje, né? Justamente, meu filho que é assim, papai, hoje eu vou buscá-lo. E aí ele falou assim, papai, o que a gente vai fazer? Você vai me buscar. E depois, quando você chegar lá, o que a gente vai fazer? Filho, calma, quando o papai chegar, a gente decide junto. Mas papai, dá pra adiantar não? Né? A gente vai pra onde? A gente vai pro Bob's, a gente vai pro parquinho, a gente vai pro cinema. Quando o papai chegar lá, eu falei, caramba, como é que a criança de 6 anos já tá vivendo essa ansiedade toda de preocupação com o que vai acontecer depois? Eu falei, não, eu quero viver o agora. E amanhã, cara, amanhã pertence a Deus. E o que acontece? A gente repassa isso para as nossas famílias, para os nossos filhos. Essa ansiedade do que eu vou fazer, como é que vai ser, o que vai ter. Por isso que a gente tem tanta família doente, Zé. Sim. Transfere, né? E é tão natural a gente transferir isso, né? Porque a gente quer que ele se torne o que a gente não foi. Exatamente. E eu quero que ele seja só o que ele tem que ser. Isso aí. Ele zoa, ele essas projeções que a gente faz em cima do que a gente não teve pros nossos filhos. Sim. Eu não tive, eu vou dar. Não, eu não tive. E se eu não tive, foi porque eu não tive que eu estou aqui. Então, talvez, se eu quiser que ele seja próximo de mim, eu vou tirar pelo menos a metade do que ele tem. Porque eu só sou quem eu sou porque eu não tive. Exatamente. E se a gente parar pra pensar... A gente faz o contrário. Só que as pessoas constroem a história errada. Por eu não tive, então meu filho vai ter. Do aí cria um montão, aí você cria um filho e você fala, caramba, por que meu filho tem tanto problema? Se eu tinha... E ele não tem. Só que ele criou problemas imaginários. Eu tinha problema de verdade e não via como problema. Hoje meu filho não tem problema e vê como problema. Por quê? Porque eu dei pra ele o que eu nunca tive. E aí eu criei um problema pra ele. Por isso a gente vê uma geração de adolescentes e jovens com tanto problema. Nossa, eu viajo por aí, eu fico pensando assim, meu Deus, esse dia eu estava no Nordeste, tem um mês atrás eu estava no Nordeste, e eu estava vendo assim, meninas de 19 anos, eu nunca tinha visto aquilo, assim, roda de jovens bebendo cachaça mesmo pura, que lá tem a pinga pura. O pitu, né, que eles chamam lá. E aí eu tava assim, meninas de colégio, 18 anos, meninas lindas, mas assim, na roda normal, uísque e muito pitu, muita cachaça. Eu falei, menina, mas como é que é isso? Não, cara, vou te explicar. Você tem que botar uma garrafa de água, de preferência com gás, porque se você desidratar o corpo, você fica bêbado. Então você tem que beber a água e beber a cachaça. Aí uma falou assim, eu já matei uma garrafa até agora. Isso era tipo 4 horas da tarde. E eu tô bem. Por quê? Porque eu sei como beber. Porque meu avô me ensinou a beber, minha mãe me ensinou a beber, meu pai bebe lá. Aí eu falei, então tem uma geração aí por trás que traz uma maldição sobre isso. Então assim, eu entendi aquilo dali. Eu falei, cara, olha que loucura. Mas bebendo... E eu falei, cara, se bebe, que valor? Se bebe cachaça barata desse jeito, porque eu falei, pô, bonita desse jeito, pelo menos podia beber alguma coisa melhor, né? Eu falei... Enchendo o corpo por dentro todo destruído. Não, e eu fiquei pensando assim, não é só o corpo, é a autoestima. Sim. É porque se você se sujeita a qualquer coisa, é porque você acha que você é qualquer um. Exatamente. E aí vem a frase, você não é qualquer um. Aí quando Deus te diz, você não é qualquer um, eu te escolhi, eu te chamei, tá sempre ali no singular. E aí você começa a entender que é algo exclusivo e específico. E aí você começa a dizer, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu creio no que Ele diz que eu vou ser. E eu recebo. Se os outros não recebem, o problema é deles. Mas fulano tu fala tanto e por que fulano não vive isso? Aí é ele com Deus. Agora a minha vida e esse momento da individualidade que você se descobre e que vai começar e que já está impactando outras pessoas. Sim. Né? E que acaba falando também do homem criado à imagem e semelhança de Deus, porque a gente não se esconde uma luz, né? Você não esconde uma luz embaixo de qualquer coisa, né? Você não vai esconder. E o detalhe, né? Se você tentar esconder essa luz, 2 coisas vão acontecer. Ou ela vai apagar, ou ela vai queimar aquilo dali. Isso aí. E cara, que sacada você deu. Quando a gente se esconde, a gente não apaga.
a gente queima. A gente queima. E a gente queima no sentido de magoar. A Sim. gente queima no sentido de ferir. O cara tá apagado dentro de casa sem viver o propósito. Aí ele começa a ferir os filhos, começa a ferir o cônjuge, começa a ferir a família. Por quê? Porque ele tá num lugar que ele é incendiado. Isso aí. Ele nasceu pra botar fogo nas pessoas, ele nasceu pra impactar. Então, se ele tá num lugar fechado, ele vai botar fogo naquele lugar. Isso aí. Só que naquele lugar, ele vai destruir aquele lugar. E isso é esconder. E estão fazendo isso, tanto na vida espiritual quanto na vida profissional, estão escondendo pessoas que brilham porque elas estão brilhando. Exatamente. Só que aí elas começam a incendiar. Porque, porque aquele brilho começa a fazer o sentido contrário. Aquele fogo vai começar a queimar o contrário. Ele está escondido, beleza. Daqui a pouco essa mesa está incendiada, daqui a pouco esse estudo está incendiado. Mas por quê? Cara, porque você colocou no lugar errado. Isso era para estar no velador. Isso era para estar lá no lugar de destaque. Não era para estar escondido. Então, louco, eu costumo falar profissionalmente, quando eu chego numa empresa, eu falo assim com um dono que fala assim, eu quero promover o meu gerente, eu quero promover o meu líder. E eu pergunto assim, onde você quer colocá-lo depois que ele estiver pronto? Isso aí. Essa é a pergunta que eu mais faço. Mário, eu não pensei. Eu falo, pois é. Porque se você vai preparar uma pessoa e não tem um lugar para ele brilhar do jeito que você quer, você vai criar o seu pior concorrente. Porque a hora que ele tiver do jeito que você quer, ele vai brilhar. E possivelmente ele brilhe mais do que você. E você tá pronto para isso? Você tá pronto para brilhar? Brilhar mais do que você? Aí a pessoa, nossa, mas... Aí vai aquela reflexão, e eu também falo quando a pessoa fala assim, não, me prepara, que eu sou muito contratado por empresas para preparar líderes, e aí o cara se me prepara, eu falei assim, você está pronto para ser um líder? Porque a vaidade vai entrar no teu coração. Você vai ter coisas que você nunca teve, mas também você vai ter responsabilidades que você nunca teve. Você está pronto para isso? Porque é o último degrau da liderança, tá? Da liderança para a rua. Em todo lugar, as pessoas não entendem isso. Qual é o último degrau de um pastor? É quando o bendito abre a igreja. Porque até ali, porque depois que ele abre, quando ele queima o nome dele, é dali pra fora. Porque ninguém... Então só que ele quer. Você tá pronto pra isso, cara? Você tá pronto pro status, pro que isso te traz? Pra exposição, né? Você tá pronto pra abrir mão de muita coisa que você hoje não abre, mas nesse lugar você vai abrir. Você quer ser o líder, eu quero ser o chefe, ok, bacana, da empresa que eu tô, mas você sabe que o chefe é o primeiro que entra e o último que sai. Você já conversou com a sua família sobre isso? Pra saber se você tem apoio? Porque assim, eu por rodar muito, atender muitas empresas, por trabalhar, e esse é meu ministério, porque muitas vezes eu questionei isso com Deus, porque eu falava assim, Deus, eu queria tanto meu sonho era ser missionário. E eu, louco. E eu pensava assim, eu vou ser missionário. E aí eu comecei a viajar, mas eu não viajo pregando, eu viajo trabalhando. E várias vezes eu orando, e o Espírito Santo, Deus falando comigo, cara, esse é o teu ministério. Esse é o teu campo missionário. Você não falou que é um missionário e é isso que você faz. Só que a diferença é que você ainda é um missionário que ganha pra ser missionário. Eu falei assim, a pessoa paga pra te ouvir. Eu falei, legal, cara. Eu falei, pô, missionário, quando ele começa a falar, eu falei, pô, Deus, tá demais, hein? Quando eu parei pra pensar, eu falei, pô, tu arrebenta mesmo, Deus. Porque eu comecei a entender assim, caramba, o pessoal que é missionário vai, leva, ajuda, faz de tudo e não é nem reconhecido. O cara paga o avião, o cara paga tudo pra me ouvir. Eu falei, Deus, agora eu entendi, não vou mais questionar. E comecei a entender que esse era o meu ministério e que Deus tinha me chamado pra isso. Então, cada lugar que eu chego, que eu ponho o meu pé em cada empresa, eu sei assim, aqui tá chegando o servo de Deus. E tem um campo missionário. Eu tenho que entender o que Deus quer nesse lugar. E aí é louco, porque assim, eu sou aquele cara, como diz o povo pentecostal, doidão. Eu dou lugar. Tô nem aí, o pessoal fala, mas tu é muito louco, sabe? E quando eu comecei a querer mudar, alguns tempos atrás, profissionalmente falando, porque alguns profissionais, você começa a andar com muitos profissionais de alto nível, o pessoal fala, não, cara. Esse aí não cabe, isso aí não é. A sua postura não pode ser essa, isso aqui não é igreja, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo outro. E aí eu comecei a me moldar aquela caixinha. Aquela forma ali você tinha que entrar. Quando eu comecei a entrar nessa forma, a primeira coisa, as portas começaram a se fechar. Falei, cara, agora que eu tô tão formatadinho, agora que eu tô me igualando a galera top aí do mercado, eu não tô conseguindo palestra. Agora que... E aí eu falei, agora que eu pensava assim, agora eu tô o cara, agora que eu fiz todas as formações que eu precisava, e começou um montão de coisa ruim. E eu falei, o que é isso? E aí foi quando eu falei com Deus, sabe de uma parada? Esquece.
Eu não quero ser mais esse cara. Aliás, eu não quero ser mais nada. Porque, né, as pessoas que te chamarem vão chamar para ter o Zé. Aquilo que você quer ser, não aquilo que eles esperam, né? Quem te chamar vai ser exatamente isso. E aí eu descobri que... Se não, chama o outro. Cara, e aí foi o grande descoberta. Porque eu cheguei, assim, minha última experiência com Deus, assim, muito forte, uma mais recente que eu digo, talvez um mês e pouco. Eu ia vir candidato a vereador, eu tava inscrito, aquela coisa toda. E aí, enfim, de repente eu fui num lugar conversar com um rapaz sobre apoio financeiro para a campanha. E aí o rapaz falou, não, a gente vai conseguir apoio financeiro, você é um nome bom para ser candidato a vereador, você tem uma reputação legal. Do nada ele começou a falar, como diz o pessoal do Neida, ele começou a falar assim, pô, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O quê? Você não acha que você tem mais utilidade como pastor do que como vereador? E eu falei assim, ué... Eu quieto, né? Uhum. Ele falou assim, você não acha que você foi chamado para ser pastor e não vereador? Porque pastor eu sei que você é, eu te conheço há muito tempo e eu sei que você tem chamado. Agora não sei se você tem chamado para ser vereador, não. Você não acha que tem mais político do que pastor, não? O cara começou a me espancar, sabe? Eu assim, meu Deus do céu, que loucura é essa? Aí beleza, saí da casa dele... E aí eu falei assim, que loucura. Passou o dia, aí de noite eu liguei pra ele e falei assim, fulano, queria te agradecer pelos conselhos que você me deu, tô refletindo. Aí ele falou assim, mas que conselho? Eu falei, não, tu tá de brincadeira. Ele falou, não, Mário, se a gente tomou um café junto, você veio na minha casa, a gente fez um cálculo político, eu falei que ia te conseguir ajuda para a campanha, mais outros empresários, e você saiu, e você foi embora. E além disso, cara, eu não falei nada. Falei, tu tá brincando? Não, Mário, eu só lembro disso, porque eu te falei alguma coisa, falei, acabou. Falei, cara, era só isso que eu precisava. Cara, eu tava dentro do meu carro, só chorava. Comecei a chorar sem parar. E eu falei, Deus, que loucura é essa? Deus, que loucura é essa? E aí no outro dia eu fui no partido e falei com o pessoal do partido, chamei o presidente do partido, falei, cara, eu não vou ser candidato mais. Você tá louco, Mário? Você tá doido? Você pirou da cabeça? Eu falei, cara... Eu não pirei da cabeça não, mas eu tô ouvindo de novo uma voz que eu tinha parado de ouvir há muito tempo. E que é a voz de Deus, bicho. Porque assim, o que falou comigo, quem falou comigo é uma voz que só eu conheço. E ele falou, cara, você tem apoio, você é muito singular no partido, você sabe como é que é política, a gente precisa de nomes singulares. Falei, cara, nada disso, esquece, porque o que eu ouvi. E é isso que faz sentido. E aí o pessoal, todo mundo, mas não tem outro jeito não? Eu falei, não tem. O jeito é obedecer. E aí fui pra casa, falei, já que eu tô obedecendo, comecei a jogar pro alto um montão de coisa, cliente, parceria de negócio, comecei a ligar e falar, gente, não dá mais, porque ninguém entendia nada, mas eu tava entendendo que eu falei, Deus, eu preciso ir pra um lugar, é como se tivesse ali o leão da minha frente, ele fala assim, cara, vai vir um gigante aí, mas mata esse leão aqui, só que esse leão você vai ter que matar sozinho. E aí foi um tempo assim de muita lágrima, muita dor, muita angústia. Foi quando eu fui pro encontro de levitas, enfim, que você me convidou, né? Que quando eu vi eu tava lá. E aí eu entendi que eu precisava resgatar o cara que mata leão e ursos, porque eu tava muito no cara que mata gigante. Na verdade eu não tava no cara que mata gigante, eu tava no cara que gostava do palco, que gostava de ser o da mídia, e de repente eu entendi que eu precisava ir para aquele lugar que Deus queria me levar de novo. Eu vou te falar, doloroso, tu sabe porque você já passou por isso, a gente vira e mexe e passa, mas eu entendo hoje que por mais que seja doloroso, o melhor lugar para se estar é na vontade de Deus. É a vida, né? E aí você fala... E aí eu pensei que a vontade de Deus ia ser assim, agora assim, acabou, agora ninguém vai me chamar, eu já cancelei os parceiros, cancelei alguns clientes, agora eu tô ferrado mesmo, sem grana, sem nada. E Deus falou, agora que vai começar. O telefone começou a tocar de gente que... Mário, tu tem agenda. Só que agora eu tinha certeza que aquela agenda era de Deus. Ele que tava abrindo. Não era mais a minha agenda, não tinha mais nada a ver com o que eu queria, porque eu sentei no meu sofá e falei, Deus, tá tudo aqui.
Comecei e só chorava, mas eu só chorava. Eu ficava dias chorando dentro de casa, sozinho, chorando. Eu falei, eu vou enlouquecer, eu vou pirar. Mas era tipo assim, Deus falou, era isso que eu tava... Cadê o cara que chorava? Cadê o cara que se arrependia porque não lembrou o nome do sobrinho? Cadê esse cara que quando eu tava na igreja queria só a minha presença? Pô, tu tá mó popstar, brother, para com isso. Sem ser, né? E eu falei, Deus, eu preciso disso. E aí Deus começou a mostrar tanta coisa. E hoje eu tô assim, vivendo o que eu queria viver sem querer viver. É tipo assim, eu lutei um montão de tempo pra viver o que eu tô vivendo hoje. Quando eu abri mão, agora eu tô vivendo. Pô, cadê a agenda lotada? Pô, cadê a galera lotada? A gente ligando de todos os estados, cara, que dia que você... Falei, meu Deus, eu não tinha mais agenda, eu tinha que encher minha agenda agora, eu não tenho espaço. Tinha que ficar desesperado, né? Sim, sabe, sem questionamento. As pessoas, eu quero você. Eu falei, cara... Mas aí Deus falou, é só você me querer de novo. Era só você me querer de novo. Porque quando você me quer, agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o que deseja o teu coração. Aí Deus falou assim, começa a me agradar, que você vai ver o que eu vou fazer. E eu tô realmente apavorado. Quando eu digo apavorado, é porque assim, é apavorado. Eu tô vivendo. É porque as pessoas, assim, elas, às vezes, elas não conseguem nem entender a dimensão de como é você viver nessa loucura, né? De viver, experimentar de novo o sobrenatural de Deus. Sim. É tipo assim, olha só, tá na tua mão de novo. Você fala assim, não é? Você não sabe nem lidar com ele. Isso existe, porque eu não lembro mais como é que é. É verdade? Como é que é isso? A gente se esquece de viver. Sim. Como que é bom viver isso? E, pô, e assim, e você entende porque várias pessoas começam a falar assim, cara, que bom que você voltou. Porque a gente sempre gostou desse. Só que ninguém tinha coragem, às vezes, de falar. As pessoas começam a te julgar e não tem coragem de falar assim, pô, Gabi, eu gosto do teu cabelo loiro. Aí você fica morena, sei lá, a pessoa, pô, não gostou, mas também não teve coragem de chegar pra você e pelo menos dar a opinião. E você tá achando que tá arrasando. Sim. E, na verdade, você não tá nada. E aí, de repente, quando você volta à tua natureza... Só, cara, que saudade desse cara. Eu falei, caramba. Esse família, cara traz sem força. Esse cara. Nossa! Minha família. Outro dia eu fiz uma postagem, meu irmão, dentro do grupo da família, ele fez uma postagem, ele postou a minha foto dentro do grupo da família e falou assim: vocês conhecem esse cara aqui? Aí eu falo um pouco no grupo da família, do WhatsApp, né? Porque o grupo de família é assim, né? É dinheiro, é aniversário de fulano, e ainda mais a minha que é muito grande, tu esquece de dar parabéns pra algum, eu nem falo, né? Tem um que dá parabéns hoje, te esqueci. E aí meu irmão postou a foto e começou a falar, aqui, esse é o nosso irmão. Falei, quer ver que meu irmão vai começar a me arrebentar? Vai tipo assim, esse é nosso irmão, que eu sou mais novo, né? Mas dos meus irmãos eu sou o único formado, eu sou o único que tem pós-graduação, fui o único que de repente desenvolvi nessa área. Mas eu não desenvolvi nessa área porque eu queria, não. Eu desenvolvi porque eu era ruim mesmo nas outras. Eu fui demitido com 40 minutos de servente de obra. Eu nunca vi um servente de obra ser demitido 40 minutos. Eu já vi servente de obra ser demitido na hora do almoço. O cara pega às 7 horas, na hora do almoço ele vai embora, o cara fala assim, não volta. Paguei metade. Mas eu nem o café da manhã eu tomei, cara. 7 horas, quando deu 7h40, o cara larga isso tudo e vai embora. Então não tinha jeito pra isso. Eu fazia de fora, faltando gente no time de futebol. Falei, caramba, faltando gente. Eu falo assim, gente, eu quero jogar. E o pessoal, não, quando tiver espaço, você joga. Então, assim, se eu for dizer, eu vim dessa vida de abrir mão, de não estar nos espaços. Minha família, meus irmãos, alguns são garçons, enfim, meu pai era garçom, alguns irmãos meus cozinheiros. Cara, mas nada disso eu sabia fazer. Quando eu pegava uma bandeja, parecia que eu tinha mal de Parkinson. Então, assim, eu não conseguia fazer, não que eu não gostasse, é que eu não sabia fazer. E aí eu falei, cara, vou tentar estudar, eu vou tentar fazer algum caminho diferente, porque o pessoal fala, bicho, o que é manual é melhor tu nem botar a mão. Tu vê que até pra beber água eu fico pensando, porque pra pegar esse copo e queimar esse microfone pouco custa. Então eu já sei essa percepção, né? Às vezes eu tô dirigindo, o pessoal, pô, Mário, acelera um pouquinho mais. Falei, gente, vocês não me conhecem, deixa o carro nessa velocidade, porque daqui pra lá eu já não sei se eu consigo manter. E aí meu irmão botou aquela foto no grupo e começou a falar assim. Aí de repente o Beto, lá do Rio, e ele falou assim, esse é o irmão que traz orgulho pra gente. É esse sorriso que a gente gosta de ver. É esse cara que a gente tava com saudade. Olha. Cara, quando ele botou isso no grupo da família, eu falei, cara... Eu aqui preocupado com o que meus irmãos estavam pensando, o que a minha família estava pensando, e eu evitava postar um montão de coisas. E quando eu posto uma foto sorrindo, meu irmão joga no grupo e fala, cara, esse é o nosso irmão.
É isso que tem valor pra gente, é o teu sorriso. E eu falei, cara, eu tinha perdido isso, sabe? Eu falei, eu tava deixando... eu tava sendo contaminado por essa sociedade. E eu acho que eles não são culpados, não. Eu que tava deixando, eu que tava me permitindo. Quando você não começa a mais valorizar quem você é. E quando que meu irmão fez aquele depoimento, eu não respondi, né? Dentro do grupo da família. Mas eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que andar com quem tem orgulho de mim. Isso aí. Eu tenho que ter amigo que bate palma pra mim e não que compete comigo. Eu não tenho que sentar na mesa que as pessoas estão competindo que é o melhor. Eu tenho que sentar na mesa da que as pessoas se amam e tipo assim, só tem essa água, cara, então você vai beber porque você faz sentido. E essa ressignificação que eu tô vivendo hoje, eu falo por mim, tá mudando a minha vida. E eu entendo que está mudando. E eu precisava dessa mudança para mudar vidas. Para continuar mudando vidas. Porque eu não estava mais. E aí eu entendi que minha agenda tinha diminuído. Não era por causa da minha arrogância ou por causa que eu tinha ficado metido. É porque eu tinha perdido o propósito. E fora do propósito você não faz nada. Quando eu entendi, quando eu começo a voltar ao propósito, eu falo, no propósito você é um gigante, cara. No propósito eu posso botar leão, urso, o que botar na frente vai matar. Agora fora do propósito vai correr de barata. Sabe? É forte isso, né? E aí eu comecei a entender, e é isso que eu tô vivendo, né? Coisa linda. E a gente, assim, né, esse tempo que a gente também, que Deus está reconectando, né? Nossa. A nossa vida, alinhando, quanta coisa... me cai logo ontem contigo, né? Quanta coisa que Deus tem trago, né? A gente, até falar para vocês, a gente vai fazer lá uma live também, né? Porque a gente vai junto para Israel, né, Zé? Uau, nós vamos Foi uma junto coisa que Deus gerou ali também, né? E falou assim, vambora. E uma coisa que Deus acendeu de novo em você, né? Nossa, caramba, Israel. A vontade de voltar lá, né? Voltar a Israel. E a gente vai fazer uma live só sobre isso, né? Sobre Ao isso, vivo, né? pra gente falar um pouquinho. Então a gente vai deixar só spoiler, que aqui não dá pra entrar hoje, não. Hoje não. Mas em breve vocês vão ver que a gente vai estar falando sobre isso. Mas eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem, porque para quem tá ouvindo a gente, né? E pode ter entrado nesse mesmo lugar que você. Sim, acredito. Porque hoje a gente tem muitas pessoas vivendo esse lugar. Eu já vivi esse lugar, né? E a gente sabe que cada vez mais a gente conhece pessoas que às vezes estão nesse lugar e essa tua voz hoje deu um clique na cabeça dela. Que bom. Né? De falar assim, caraca, era isso que eu não estava sabendo. Sim. O que você falaria para essa pessoa fazer se ela entendeu que ela está nesse lugar e ela não quer mais ficar? Olhando para aquela câmera ali. Para aquela dali? Aquela dali, né? Essa daqui. Ah, essa daqui? Ah, ok. Ó, primeiro, assim, já aproveitando, né, que a gente tem que aproveitar quando tá em público, né? Talvez o Mário que tá falando aqui hoje, para você, seja um novo Mário. Com certeza para algumas pessoas que já me conheciam antes. E eu começo dizendo assim, me perdoe se de alguma forma, alguma frase minha, alguma atitude minha tenha te magoado, de alguma forma você que me conhece, você que me segue, você que é meu cliente, você que é ovelha, enfim, amigo, porque não tô aqui para me justificar, mas eu quero dizer que se eu pudesse hoje te abraçar novamente, e serve para qualquer um, e te pedir perdão, já faço isso publicamente, porque o princípio disso tudo é entender quando a gente errou e saber que a gente precisa ter um novo recomeço, né? Isso para mim tá fazendo muito sentido. A primeira coisa é reconhecer que a gente erra. E a segunda coisa é dizer o seguinte, você é quem você é. Só se ame, só se aceite. Se perdoe porque você errou, se perdoe porque você não chegou onde as pessoas queriam que você chegasse, você não tem o corpo que as pessoas queriam que você tivesse, você não ganha o salário que a tua família queria que você ganhasse. Se perdoe por isso, porque você tentou, mas não deu certo. Mas também não pare de tentar, não entre dentro de um lugar e aceite isso pra você. Não entre na síndrome da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Aceite que Deus tem algo grande pra você, mas esse algo grande, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pra quem? Pra Ele.
Então, assim, esse bolo perfeito e agradável pertence a Deus. Então, Deus sabe o que é bom, perfeito e agradável para a tua vida. Então, minha palavra para você é: viva o bom, o perfeito e o agradável de Deus. E flua na vontade de Deus. E seja quem você é. Porque se Deus te fez assim, é porque Ele queria que você fosse assim. Então, se aceite e viva o melhor e entregue o melhor de você. Porque, você vai gostar muito quando você se olhar no espelho e gostar de você. Aí você vai descobrir o quanto as pessoas também gostam de você. Uau! Zé, obrigada pelo teu tempo, né? Porque a gente tem usado esse espaço aqui exatamente para isso, né? O Conversa com Ele, o GabiCast, é para que a nossa voz, até das coisas que a gente está vivendo, que Deus está gerando, aquilo que não deu certo, aquilo que a gente possa também gerar nas pessoas um start de dizer assim, tem jeito, Sim. Dá para mudar. Então, assim, a gente está aqui para isso. A gente está aqui com um propósito, né? De levar uma palavra, de levar um testemunho, de levar uma mudança. E eu tenho certeza que a sua abertura hoje, né? Para todas as pessoas ouvirem esse processo que você está vivendo. Eu tenho certeza que isso vai despertar muitas vidas, sabe? Para a mudança, cumprindo o teu chamado. Amém. Né? Como aquilo que Deus tem. Isso é só uma ínfimo dentro daquilo que Deus tem. Então eu quero assim te agradecer, né? Lembrar vocês que a gente vai ter aí, né? Muita novidade, muita coisa boa aí, muita coisa boa nesse recomeço, né? Muita coisa legal. Porque o nosso propósito realmente é mover e ajudar a vida das pessoas, isso, né? Então a gente vai olhar para aquela câmera ali agora. Olha só, curte, compartilha, manda para outras pessoas, faz esse canal levar essa voz, esse testemunho para muita gente, né, Zé? Só aí, por favor, né? Porque se não for você conhece alguém que tá precisando, né? Não é? Exatamente. Compartilhar isso daí. Tá? Beijo em vocês. Obrigado.